Querido irmão, querida irmã, gostaria de recordar com você aqui alguns princípios do tempo litúrgico da Quaresma para que a gente possa bem celebrar esse tempo, ajudar o nosso povo a rezar e a viver de maneira plena, consciente, esse tempo forte da liturgia da Igreja. Então, em primeiro lugar, é bom a gente lembrar que a Quaresma foi um tempo litúrgico inventado pela Igreja para servir como o tempo final de preparação daqueles que haveriam de ser batizados. Pode-se dizer que a formação do ano litúrgico nasceu em função do catecumenato. Principalmente a Quaresma foi criada para ser o terceiro tempo chamado de iluminação e purificação, que culminava na noite pascal com a terceira etapa, a celebração dos três sacramentos da iniciação, batismo, confirmação e Eucaristia. Conforme todos são cientes, ou seja, na igreja primitiva não se batizava crianças, se batizava adultos. Então, depois de averiguar-se a idoneidade desses adultos com a aprovação daqueles que seriam os seus padrinhos diante do bispo, então se faziam esses 40 dias de intensa oração, jejum e penitência como preparação final para serem batizados na noite da vigília pascal. Então a Quaresma era chamado o terceiro tempo da preparação, o tempo final de preparação para o batismo. A pessoa era batizada, e aí vinha o quarto tempo, que eram 7 domingos depois do batismo, que foram instituídos não só para seguir, por exemplo, o esquema litúrgico de Lucas, que coloca a vinda do Espírito Santo 50 dias depois da Páscoa, porque em João o Espírito Santo vem no dia da Páscoa, em Atos dos Apóstolos o Espírito Santo vem sobre a igreja 50 dias depois da Páscoa. E aí esse quarto tempo, que seria logo depois do domingo de Páscoa, esses 50 dias, seria o chamado tempo seria o quarto tempo e o tempo de aprofundamento do batismo, da Eucaristia e da confirmação que esses cristãos haviam recebido. Então era o chamado tempo da mistagogia. Eles eram introduzidos dentro deste mistério. Inclusive toda a literatura patrística, ou seja, dos Santos Padres, deriva desse tempo. Eram homilias, comentários bíblicos, comentários evangélicos, tratando do sentido da Páscoa, do sentido bonito do batismo, da confirmação e da Eucaristia que eles haviam recebido. Depois, o ciclo da Páscoa é o mais importante de todo o ano litúrgico. Ou seja, o tempo da Páscoa é o tempo mais importante, porque se celebra a ressurreição de Jesus, e ele é preparado pela Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas e vai até quinta-feira santa de manhã, encerrando com a missa da unidade, aquela missa na qual o bispo celebra, junto com todo o seu clero, e abençoa o óleo do batismo, do crisma e da unção dos enfermos. Então, nesse tempo da Quaresma, nós somos chamados a viver uma intensa oração, conversão, traduzida pela penitência, pelo jejum que a gente faz, e pela caridade aos pobres, ou seja, aquilo que é jejuado deve ser destinado aos mais necessitados, deve ser destinado aos mais pobres. E tudo isso com o objetivo de nos preparar para celebrar de forma mais intensa a ressurreição de Jesus, a festa da Páscoa, repito, a festa mais importante que nós temos. Então, o tempo da Quaresma é um tempo de purificação dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo de iluminação, ou seja, a luz é sempre uma metáfora da fé, é um tempo de abraçar e crescer em nossa fé para experimentarmos a força do Cristo ressuscitado em nós. É interessante que na Igreja do Brasil, por iniciativa de Dom Eugênio Salles, em 1964, um dos fundadores da CNBB, no tempo da Quaresma também se abre a campanha da fraternidade, que não é para se viver somente na Quaresma, mas no decorrer de todo o ano, sempre com um tema social que a Igreja se preocupa, com a finalidade da sociedade se converter de algum pecado social que esteja acontecendo. No caso, por exemplo, desse ano, o pecado da fome. O pecado da fome. Depois, a gente também saber a diferença da Quaresma e do Advento, porque a cor litúrgica é a mesma, a roxa, mas a espiritualidade é outra. A Quaresma é de fato um tempo de oração, conversão e penitência. Tempo da gente buscar a confissão, tempo de arrepender dos pecados, o tempo de jejuar, o tempo de praticar a caridade aos pobres, ok?
com a finalidade de nos preparar para a celebração da Páscoa. Já o Advento não é um tempo de penitência, é um tempo de vigilância, porque o tempo do Advento nos remete para nos ensina que a nossa vida é um advento, que estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, ao mesmo tempo que nos preparamos para celebrar a sua primeira vinda, que é o Natal. Então eis aqui a grande diferença entre a Quaresma e o Advento. Do ponto de vista da música, cantar a Quaresma é, antes de tudo, cantar a dor que se sente pelo pecado do mundo e que em todos os tempos e de tantas maneiras crucifica os filhos de Deus e prolonga-se a paixão de Cristo. Então, por isso, as músicas têm que ser piedosas, as músicas não devem ser alegres, as músicas devem chamar o povo à conversão. Então, nesse tempo é inconveniente, por exemplo, o uso, por exemplo, de instrumentos de percussão, bateria, porque a liturgia tem que ser a mais simples possível, até mesmo com esse aspecto de tristeza, de dor pelos nossos pecados. É um canto de penitência e conversão. É um canto também de purificação e iluminação que nos remete ao mistério da Páscoa, que renova a nossa caminhada batismal, que se celebra na noite do Sábado Santo, na expectativa da ressurreição do Senhor. Para quem não é batizado, a Quaresma prepara para o batismo, e para quem já é batizado, a Quaresma nos faz reviver, repensar se nós estamos sendo fiéis ao batismo que nós recebemos. Então desejo a você uma santa e boa Quaresma.